Era uma daquelas noites típicas de inverno no interior de Minas Gerais. Fria, escura e com um nevoeiro denso que parecia sufocar a estrada. A escuridão era quebrada apenas pelos faróis do meu carro, que iluminavam timidamente alguns metros à frente. A neblina espessa transformava a estrada sinuosa em uma cortina branca, uma barreira que escondia o que vinha adiante. Estava voltando para casa depois de um longo dia no trabalho, e o cansaço parecia aumentar a cada curva que eu fazia naquela perigosa rodovia. A pista era estreita, sem acostamento, contornada por morros que deixavam qualquer erro de direção muito arriscado. Meus olhos pesavam de cansaço, mas a adrenalina em manter o carro em segurança naquela estrada mantinha meus sentidos alertas. Eu sabia que precisava manter a concentração, pois qualquer descuido poderia ser desastroso. Não era possível nem ver com clareza se vinha algum carro no sentido contrário. Dirigir naquela estrada já era um desafio em condições normais, mas naquela noite com a visibilidade quase nula, o perigo parecia multiplicado. Estava imerso nos meus pensamentos, mal prestando atenção na música que tocava baixinho no rádio, quando algo inesperado aconteceu. No meio da neblina, uma silhueta surgiu de repente. Uma mulher parada quase no meio da estrada. O vestido branco que ela usava parecia brilhar no contraste com a escuridão ao redor, como se emanasse uma luz própria. Seus pés estavam descalços, e os cabelos despenteados caíam sobre os ombros. Ela levantou a mão em um gesto claro de quem pedia carona. O impacto visual daquela figura foi tão repentino e surreal que meu corpo reagiu antes que minha mente processasse o que estava acontecendo. Puxei o volante bruscamente para a esquerda, desviando para evitar atropelá-la. O carro derrapou por um breve instante na pista contrária, e meu coração disparou enquanto lutava para controlar o veículo no asfalto molhado. Em questão de segundos consegui recuperar a direção, mas o susto ainda reverberava no meu peito. Quando olhei pelo retrovisor, esperando ver a mulher novamente, o lugar onde ela estava momentos antes estava vazio. Não havia sinal de ninguém. Por um momento, a única coisa que preenchia minha mente era o som da minha própria respiração acelerada. Eu ainda estava sem entender o que havia acabado de acontecer. A cena foi tão real que o pensamento de que fosse apenas uma ilusão parecia improvável. Enquanto tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo, uma memória antiga surgiu da minha mente. Era a história da Mulher da Curva. Lembrei-me vagamente dos contos que circulavam pela região. Histórias que sempre apareciam nas conversas nos botecos. A mulher de branco que surgia na beira da estrada, pedindo carona nas noites de neblina. Embora todos na cidade conhecessem a lenda, poucos levavam a sério. Na verdade, ninguém acreditava, tratando-a como mais uma daquelas superstições que servem para assustar os mais jovens. Nunca tinha dado muita atenção a essas histórias, até aquela noite. O pavor começou a se infiltrar em mim de uma forma que eu não conseguia controlar. As histórias sobre a Mulher da Curva, que sempre haviam me soado como lendas exageradas, agora pareciam mais reais do que eu gostaria de admitir. Mas eu tentava racionalizar o que tinha visto. Estava cansado, exausto após um longo dia. A neblina podia ter distorcido minha visão e meu cérebro. Sobrecarregado pelo esforço de dirigir naquelas condições, talvez tivesse fabricado aquela imagem. Sim, essa era a explicação mais lógica. No entanto, a sensação de inquietação não me deixava. Um incômodo crescendo, como um peso que se acumulava no meu peito, me forçava a reconsiderar o que havia visto. Enquanto eu dirigia, o pensamento de que eu precisava voltar e verificar só aumentava. Era uma ideia insensata, quase perigosa, mas a curiosidade e uma espécie de impulso incontrolável me dominaram. Minha mente buscava uma resposta definitiva. Não podia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Com o coração ainda acelerado e as mãos trêmulas, decidi ceder àquela sensação inquietante. Reduzi a velocidade, fiz uma manobra arriscada e retornei pela estrada, dessa vez no sentido contrário. A cada quilômetro percorrido, o ambiente parecia se tornar ainda mais pesado. A neblina se adensava, como se a própria atmosfera estivesse se fechando sobre mim. O som dos pneus sobre o asfalto úmido era a única coisa que quebrava o silêncio que dominava a noite. Meus olhos estavam atentos, vasculhando a escuridão em busca de qualquer sinal da mulher. O medo e a expectativa se entrelaçavam. E então,
À medida que me aproximava da curva onde tudo havia começado, meu coração quase parou. Ela não estava lá. O lugar onde a tinha visto pela primeira vez estava vazio. Senti uma mistura de alívio e frustração ao mesmo tempo, como se algo em mim desejasse que ela estivesse ali novamente, apenas para confirmar que eu não havia perdido o controle da minha sanidade. Mas não havia sinal dela. Continuei dirigindo devagar, meus olhos percorrendo cada centímetro da estrada, ainda incerto sobre o que esperar. Foi então que, alguns metros à frente, avistei sua figura novamente. Ela estava lá, caminhando lentamente à beira da estrada do outro lado da pista. O vestido branco flutuava levemente na brisa fria da noite, e seus passos eram lentos, quase arrastados. Seus cabelos ainda cobriam parte do rosto, e ela andava como se não soubesse para onde ir, como se estivesse perdida. A cena era inquietante de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. O frio pareceu se intensificar ao redor do carro, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Diminui a velocidade até quase parar, observando aquela figura fantasmagórica. Por um instante, considerei a ideia de parar o carro e descer, perguntar se ela precisava de ajuda, talvez até chamar a polícia. Mas algo me impedia. Era como se uma barreira invisível me mantivesse preso ao banco do motorista, incapaz de cruzar aquela linha. Meus instintos gritavam que eu deveria continuar, seguir em frente e não me envolver. Decidi ouvir esses instintos. Passei por ela lentamente, com os olhos fixos naquela figura que caminhava à margem da estrada, seus passos lentos e quase mecânicos. Ela não olhou para mim. Nem sequer parecia perceber minha presença, como se eu fosse invisível. Meus faróis iluminaram seu corpo por um breve momento antes que eu a deixasse para trás. Continuei dirigindo, sem coragem de olhar pelo retrovisor. Cada metro que me afastava dela parecia aliviar um pouco o peso no meu peito, mas a inquietação permanecia. Por alguns minutos, continuei dirigindo em silêncio. A estrada parecia se alongar infinitamente diante de mim. Cada curva, cada trecho de neblina densa parecia um prolongamento de um pesadelo do qual eu não conseguia despertar. Finalmente, a cidade começou a aparecer ao longe, as luzes fracas dos postes de iluminação surgindo no horizonte. Estacionei o carro no acostamento da rua principal, desliguei o motor e fiquei sentado ali imóvel. Meu corpo estava rígido e minha mente tentava processar o que havia acabado de vivenciar. A madrugada se arrastava lentamente, e a lembrança da mulher de branco continuava a pesar sobre mim. Eu estava sentado no carro, ainda tentando processar o que havia acontecido naquela estrada na noite anterior. A cidade já começava a despertar, mas a sensação de que algo profundo e misterioso tinha ocorrido me consumia. Eu tentava encontrar uma explicação lógica, mas cada vez que pensava na figura que avistei na beira da estrada, mais tinha certeza que o que eu tinha visto não era normal. Na manhã seguinte, o café da cidade estava agitado. Sentei em uma das mesas e comecei a ouvir conversas sobre a mulher da curva. Alguém tinha relatado vê-la na noite anterior andando pela estrada. Meu relato foi adicionado à lista de histórias que todos conheciam, mas ninguém acreditava de verdade. Algumas pessoas olhavam para mim com um sorriso cético, como se eu fosse apenas mais um contando uma versão exagerada da lenda local. Mas eu sabia o que tinha visto.